Senhor presidente, deputado Tino, que nos dá o prazer de estar nessa casa aqui. Senhoras deputadas, senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da Rádio FM Assembleia, servidores, funcionários, imprensa, bom dia. Senhor presidente, no último dia 3 de dezembro, o ministro da Educação divulgou o resultado de 42 municípios pré-selecionados para receber o curso de medicina de iniciativa privada. Foram 200 municípios do Brasil que concorreram a 11.447 vagas, mais uma extensão do programa Mais Médicos, né? A região Norte e Nordeste só conseguiu 12 vagas, 12 municípios conseguiram se habilitar. Você imagine só, uma região carente, a região Norte e Nordeste, de 42 municípios, só conseguiu 1/3 das vagas, né? E assim a gente lamenta porque o São Paulo, né, que já é um município rico, que já é um município que tem muitas faculdades, universidades, conseguiram 16 vagas. O município só conseguiu mais vagas do que duas regiões juntas, né, que foi a região Norte e Nordeste, que só conseguiu 1/3. Segundo o ministro da Educação, foram estabelecidos vários critérios que foram divididos em 3 etapas. A primeira etapa previa a análise da relevância, da importância da faculdade na região e da necessidade social do curso de medicina. Na segunda etapa, foi analisada a estrutura de equipamentos públicos e programas de saúde existentes no município, com dados fornecidos pelo Ministério da Saúde. E o terceiro critério consistiu na análise de projetos de melhoria de estrutura de equipamentos públicos e programas de saúde no município. Então, esses foram os critérios que, segundo o Ministério da Educação, Luiz Mercadante, foram os critérios estabelecidos para a primeira fase de análise desses municípios. No Ceará, nós tivemos 4 municípios que foram selecionados. 4 municípios que foram inscritos. Entre esses municípios, nós tivemos o Crato, que foi selecionado, que atendeu a todos os critérios, né? Mas nós tivemos na região Centro-Sul um município que se inscreveu e que infelizmente não foi selecionado, que foi Iguatu e a região Centro-Sul. Região Centro-Sul, que é uma região muito carente de faculdade de educação superior. O projeto foi viabilizado por meio da Faculdade de Juazeiro do Norte, que tem um investimento de 12 milhões de reais. O projeto é do professor José Marcondes Landini. Iguatu não foi selecionado, o que a gente lamenta, ainda não sabemos porquê, mas o que nós queríamos era que os 4 municípios que foram inscritos no Ceará tivessem sido selecionados, porque um município não inviabiliza o outro. Poderia ter sido selecionado Iguatu, poderia ter sido selecionado Crato, poderia ter sido selecionado Quixadá e mais um outro município que também se inscreveu. Porque se só São Paulo conseguiu 16 municípios, por que o Ceará não ia conseguir 4 municípios, né? E que isso seria o ideal. O ideal é que quanto mais educação superior, quanto mais municípios fossem selecionados no Ceará, mais nós teríamos mais médicos, mais profissionais de medicina. Mas nós vamos lutar, né? Vamos para que Iguatu, que já recorreu, que está recorrendo da decisão, que os municípios têm até o dia 9 para recorrer, os municípios que não aceitaram, têm até o dia 9 para recorrer, para que os critérios sejam novamente avaliados. E Iguatu está na luta, nós também estamos nessa luta, dando apoio. Inclusive eu queria pedir o apoio dessa casa para que Iguatu também fosse selecionado, né? Até devido ao grande anseio, não só de Iguatu, mas de toda a região Centro-Sul. Toda a classe política de Iguatu e a população está se articulando para conseguir sensibilizar o ministro, atendendo ao anseio daquela população, né?
e questionando por que Iguatu não foi selecionado. É isso que a gente está solicitando do Ministério da Educação, que ele nos envie um relatório dizendo por que Iguatu não foi selecionado. Quais foram os critérios que não foi atendido no Iguatu, né? E nós já fizemos um requerimento, inclusive pedimos o apoio dessa casa, dos 46 deputados, né? Para que a gente possa enviar a todos os senadores, ao senador Pimentel, que tem um relacionamento muito bom com a presidente Dilma do PT, ao senador Inácio Arruda, que também luta muito pelas causas da educação, e principalmente ao senador Eunício Oliveira, que nas mídias sociais, aí na imprensa, ele disse que ele, o deputado Guimarães, foi um dos articuladores para que a faculdade fosse para o Crato, não por questão política, mas o próprio senador dizia que era por questões técnicas, né, que lá foi aprovado. Eu não acredito que esse critério tenha sido político, até porque, se fosse por critério político, eu acredito que jamais o Iguatu deixaria de ser selecionado, até porque o senador Eunício Oliveira, o deputado Aníbal, eles são muito ligados a lideranças políticas de Iguatu e se diz que muita força política em Brasília, que eles são amigos do vice-presidente Michel Temer. Então, se fosse a questão de força política, com certeza Iguatu teria sido selecionado, mas isso não nos dá a tranquilidade de dizer o que foi que aconteceu no Iguatu. Nós precisamos saber por que Iguatu não foi selecionado, né? E é isso que a gente quer. Inclusive, estamos com requerimento, que eu já dei entrada nessa casa, que a gente solicita empenho junto ao ministro Aloysio Mercadante para a implantação da Universidade de Medicina de Iguatu. Como também solicito relatório esclarecendo quais os critérios que Iguatu não atendeu, como também a justificativa de por que o município de Iguatu e a região não foi atendida, tão carente de educação superior e não foi atendida. Então nós precisamos dar uma satisfação para a população, porque Iguatu não foi atendido, e precisamos saber quais foram esses critérios. E juntar forças, sabe? Porque essa casa, a gente também solicita do deputado Zezinho, que foi um deputado bem votado no Iguatu, tirou 17 mil votos, que ele também se junte a essa luta para que a gente possa incluir Iguatu, para que esses critérios sejam avaliados outra vez, de maneira mais sensível, para que Iguatu, que faz parte de uma região carente de educação superior, lá nós não temos nenhuma faculdade federal, que também Iguatu venha a ser selecionado, estamos dando no primeiro critério, desses primeiros critérios, para que ela se prepare para receber a faculdade de medicina de uma entidade privada. E é isso que a gente quer, já que são 11.477 vagas, que os municípios do Ceará, do interior do Ceará, que estão mais lá nas regiões mais distantes de Fortaleza, mais distantes onde tem universidade de medicina, lá nós temos o Juazeiro, Barbalha, Sobral, todos têm faculdade de medicina, e só aquela região que é uma região que não tem essas faculdades. Então a gente está solicitando dessa casa, esse requerimento eu vou pedir para votar em caráter de urgência terça-feira, para que a gente possa enviar a todos os deputados, a todos os senadores, para que nós possamos ver esses critérios que o Iguatu não foi selecionado e que isso seja analisado de uma maneira mais sensível, para que nós possamos ser incluídos e ter também essa faculdade de medicina, que já tem um projeto, a Faculdade de Medicina de Juazeiro já fez um projeto, já tem a questão do investimento, dos recursos para essa faculdade de Iguatu, e nós precisamos só resolver essa parte de o que foi que aconteceu, porque Iguatu não foi selecionado, já que está numa região que atende uma população de mais de 500 mil habitantes, e é uma região também carente, principalmente em faculdade de medicina.